Bom dia, bom dia, bom dia pra quem tá chegando! Começando naquela vibe hoje, Magic Morning, primeiro episódio da nova temporada. Muito bom, muito bom, muito bom! Bom dia pra você que tá chegando, segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, um dia histórico, de um mês histórico, de um ano histórico. E eu que não tô aqui, talvez há mais de um ano que não tem temporada da Magic Morning. Bateu a saudade, eu falei, vou fazer uma Magic Morning nova. Vamos fazer uma temporada? Bora! E aí, conversei com a galera rapidinho, a gente conseguiu equalizar as coisas da semana passada pra cá, pra estar aqui com você. Quem tá animado, faz barulho pra mim aqui nos comentários, por gentileza. Escreve uhul. Quanto mais letras tiver o seu uhul, mais eu sei que você tá animado pra gente poder tá junto durante essa próxima temporada, que vai ter vários episódios de assuntos inéditos. Vários episódios de assuntos inéditos. Coisas novas eu quero trazer pra cá. E eu tô muito animado de ter essa oportunidade de poder estar aqui com você hoje. Historicamente, pra quem acompanha a Magic Morning, ela nasceu com um projeto durante a pandemia, no primeira ou segunda semana de pandemia, quando começou a estourar aquele negócio. Eu falei, cara, todo dia de manhã eu estudo. E se eu colocar um celular e apertar no ao vivo e compartilhar ao vivo com as pessoas o que eu tô estudando? E aí eu fui, comecei e foi 20, 30, 50, 100 episódios. E aí não parava, 120, 140, 180 e não parava. Foi até 340, 350, 360, 380 episódios diferentes. E aí, quebrado em temporadas diferentes, a gente tem uma temporada nova agora com a oportunidade de a gente poder estar junto de novo. E eu sempre começo a Magic Morning com uma música, porque eu acredito que a música é uma medicina. Ela, assim como a gente toma outros remédios, a música ela tem um poder muito mais profundo do que a gente imagina. E como o conceito de Magic Morning é de uma manhã mágica, o objetivo é sempre a gente passar pelo menos alguns minutos aqui. Você que está começando o seu dia, você que está aí fazendo café da manhã para sua família, para as crianças, você que está no carro indo para o trabalho, você que está se arrumando. Escreve para mim aqui no chat, por gentileza, o que você está fazendo agora? Só para eu saber. Se você está acordando, tem uma galera que assiste da cama. No final eu vou pedir para você tirar um print de onde você está. Você posta nos seus stories e me marca. Musicoterapia, né, gente? É musicoterapia. Exato. Ganhei livro na Magic Morning, nas outras temporadas teve presente, nessa temporada vai ter presente também. Tô na academia, tô me trocando, tô na corrida, tô na academia, diz o Clayton, tomando café da manhã, indo treinar, tô na esteira. Rapaz, que povo fit. Esse povo é muito fit. Tô indo fazer um exame, tomando chimarrão no Paraná, só ouvindo você agora. Oi, Tita, tudo bom? Café, passando meu café. Bom dia, colocando comida para os pássaros. Caramba, preparando meu café, tomando café para ir trabalhar, diz o Rafa. Escovando os dentes. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Gente, vou começar agora. Vou fazer uma análise rápida dessa letra dessa música e depois eu trouxe um conteúdo especial. Agora é um excelente momento para você clicar nesse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e você pode enviar essa Magic Morning para 3 pessoas. Tenta pensar quem são 3 pessoas que você conhece que gostariam de estar aqui com a gente para poder assistir essa primeira Magic Morning da temporada. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. No Equador são 5 da manhã. Buenos dias! A galera do Equador que tá lá. Que bom, que bom. Vamos lá então, gente. Olha só. Eu quero começar falando da música que a gente ouviu agora, que chama-se Quase Sem Querer, do Legião Urbana. Quem é que lembra da época da Legião Urbana? Né? Para mim, uma das maiores bandas que o Brasil já produziu, reconhecida pelas outras maiores bandas como a maior banda que o Brasil já produziu. E a música Quase Sem Querer, ela fala muito da letra relacionada ao assunto que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho aqui agora. E essa versão que eu toquei especificamente é uma versão do Jorge Mateus. E se eu te contar que eu conheço as músicas do Jorge Mateus, eu não conheço, mas eu sei que é uma dupla muito conhecida e que achei a versão linda que eles fizeram, né? Uma versão com ritmo levemente country, achei muito legal. Então, olha só. Meu primeiro show foi do Legião Urbana. Caraca, que massa! Que massa! A letra diz o seguinte, ó. Começa assim, ó. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. E essa letra, pra mim, é uma letra muito atemporal. Muito atemporal, por quê? Porque, pra mim, essa é a definição do que a sociedade está vivendo hoje.
da maioria das pessoas. Tenho andado distraído. O que é uma pessoa distraída? É uma pessoa que ela não tem um foco específico. Ela está com um foco amplo. É um turista que chega num lugar e tudo é lindo. Ele está olhando e está admirado. Então ele está com uma visão maior, né? Uma visão mais ampla. E muitas vezes o distraído ele fica rodando do mesmo lugar. Roda, roda, roda e não sai do lugar, né? Ele não está com a atenção focada em alguma coisa. E não que a gente não tenha que ter uma distração. Você provavelmente chega em casa de noite e assiste o Netflix de noite, vai ouvir música, conversa com alguém, vai fazer alguma coisa para poder se divertir, né? Então, a distração ela é importante, mas hoje eu sinto que ela virou o padrão da sociedade. Então, segura o tio aí, segura que a gente vai voltar nisso. Continuando. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Duas características marcantes, olha só. Primeiro, eu tô distraído. Eu tô sem foco. Eu tô andando em volta do próprio rabo. E aí, eu tô impaciente. O que é o impaciente? Eu não tenho paciência. E quando eu leio isso, a primeira pergunta que eu me faço é, tá bom, você tá impaciente pelo quê? O que você espera que aconteça? O que você tá esperando que vai ocorrer na sua vida para que logo, aquilo chegue logo? E muitas vezes a gente está impaciente pela coisa errada. A gente está impaciente porque a gente vai mudar para aquela casa. A gente está impaciente porque a gente vai iniciar um novo relacionamento. A gente está impaciente porque a gente vai fazer uma viagem. A gente está impaciente porque a gente vai fechar um contrato. A gente está impaciente porque eu quero fazer uma cirurgia. Repara que nós, como seres humanos, a gente põe uma meta para frente, a gente joga o foco lá na frente, e em vez de viver o momento presente, a gente começa a viver a expectativa daquilo acontecer logo. E a vida e o tempo que eu tenho entre o momento presente agora e o que vai acontecer ali na frente, a gente esquece. A gente põe no piloto automático. A gente anda distraído. Porque enquanto aquilo não acontecer, o que acontece antes não me interessa. Só que o que acontece antes tem um nome. Chama-se vida. A vida não acontece na nossa meta lá na frente, seja ela qual for. A vida acontece agora. Tem uma frase muito bonita que diz que a verdadeira viagem é o trajeto e não o destino. E se fizer sentido para você, eu convido você a anotar essa frase. Para hoje, nossa primeira Magic Morning dessa temporada. A verdadeira jornada é o trajeto, não é o destino. Então a gente está impaciente, e é uma impaciência que ela nunca vai passar, porque a gente cria uma expectativa de alguma coisa que, se ela não está alinhada com a nossa essência, se ela não está alinhada com algo mais profundo que a gente carrega dentro da gente, se ela não está alinhada com a nossa missão de alma, mesmo quando o destino chegar, eu não reconheço. Porque na verdade não era aquilo que eu queria. Imagina que você está num restaurante e você pede uma comida pro garçom. E o garçom fala, pois não. Aí você está lá conversando com alguém, com outra pessoa, com seu grupo de amigos. E daqui a pouco o garçom chega e traz o prato de comida e coloca na sua frente. E você está com muita fome, você estava ansioso para a comida chegar logo. Aí a pessoa coloca na sua frente a comida. E quando você olha, você fala, garçom, desculpa, mas é que eu pedi um hambúrguer. E aqui veio um prato de macarrão. Nada contra o macarrão, eu gosto de macarrão, mas eu pedi um hambúrguer, não foi o pedido que eu fiz. Aí ele fala, puxa vida, desculpa. Aí ele pega, tira o seu prato de macarrão, leva de volta para a cozinha. Aí daqui a um pouco ele vem e pede e traz um prato de... um pedaço de carne, né? Um steak para você. E aí você olha aquela fatia de carne, você fala um medalhão e você fala, nossa, tá bom, nada contra a carne, mas eu não queria carne, eu queria um hambúrguer. E ele fala, puxa vida, tá bom, pode deixar que eu vou trocar pra você. Aí ele leva embora e daqui a pouco ele traz um prato de peixe. E você fala, pô, garçom, tá de pegadinha, né? Você quer me matar de fome? Então, você vai lá e pede pra ele trocar de novo. E você continua com fome. Você já reparou quantas vezes na nossa vida a gente tá com fome porque, na verdade, a gente não sabe o pedido que a gente quer fazer? Então não importa qual prato o garçom da vida traga pra gente. A gente não vai reconhecer.
A gente sempre vai dizer pra ele, peraí, mas não era isso que eu queria. Aí você manda de volta. Aí você pede outra coisa, você manda de volta. Aí você fecha aquele contrato com o cliente e não realiza você como você imaginava. Aí você manda de volta. Aí você inicia aquele relacionamento, não realiza você como você imaginava. Aí você manda de volta. Aí você pega e se muda de cidade. Você faz uma cirurgia, você faz um procedimento, você estuda, faz um curso, se forma na faculdade, seja o que for. E mesmo assim ainda não é aquilo e a gente manda o pedido de volta. Tô dizendo isso por quê? Porque hoje eu sinto que, como a letra da música da Legião Urbana tá falando aqui pra gente, a gente tem andado distraído, impaciente, por causa da terceira característica que ele traz na letra, que é o indeciso. Nós não temos decisão. Nós não temos decisão. É difícil a gente dar uma direção pra gente quer, ou ter clareza do que a gente quer, por vários motivos que a gente vai abordar muito nessa temporada. Eu quero trazer muito um olhar não pra fora, um olhar pra dentro nessa temporada, e aí vai ter umas coisas malucas aí. Fala, Luiz, tudo bom? Bom dia, a gente vai se ver daqui um pouco, hein, cara? Daqui um pouco. Então, tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Você consegue ver a importância da letra da Legião Urbana? Olha a profundidade do que ele está trazendo pra gente. E a gente canta, talvez, sem perceber isso, né? Olha como essas três características são muito importantes e tem a ver com o que a gente vai falar daqui um pouco, daqui uns minutinhos. Nós temos uma geração hoje e uma sociedade que tem andado distraída e impaciente. E ela está distraída e impaciente porque, na verdade, ela está indecisa. E ela não sabe o que quer. E ela não sabe o que quer porque ela não se conhece. Ela está tentando... Toda vez que eu tento na minha vida fazer uma coisa que é uma cópia do que outra pessoa está fazendo lá fora, seja o que for, é um pedido que eu estou fazendo pro garçom, sem saber se de fato é aquilo que eu quero. Profundo isso, né? Eu vou repetir. Toda vez que a gente faz um pedido pro universo, ou pra vida, ou pra Deus, seja o que for, de uma coisa que você quer muito. Mas eu tô pedindo aquilo, na verdade, porque eu vi alguém nos stories que tem aquilo. Eu vi um Reels, eu vi um vídeo, eu li num livro, eu ouvi em algum lugar, e eu tenho uma referência de fora pra dentro, uma referência externa. Eu tô copiando o que alguém fez porque ela parece estar feliz fazendo aquilo. Eu tá pedindo pro garçom da vida um pedido aleatório. É um pedido aleatório. E aí, quando o prato chegar, fatalmente você vai descobrir que não é aquilo que a sua alma queria de verdade. E por não ser o que a nossa alma queria de verdade, a gente manda de volta e pede outra coisa. A gente manda de volta. E a gente gasta um bom tempo da nossa vida tentando descobrir qual é o prato que realmente a minha alma quer. E seria muito mais fácil se eu olhasse pra dentro e descobrisse primeiro e depois eu peço pra fora. Faz sentido isso, gente? Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui embaixo. Se faz... Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui embaixo se faz sentido pra você. E quanto mais cabecinhas você colocar, mais eu sei que você entendeu o que eu tô falando. Vamos lá, continuando a letra da música Quase Sem Querer do Legião Urbana, que é a música que a gente tá começando no Magic Morning de hoje, ele continua. E eu ainda estou confuso. Só que agora é diferente. E eu ainda estou confuso. Só que agora é diferente. Como assim, cara? Se você ainda tá confuso, o que mudou? O que tem de diferente agora? Aí ele conta na letra. Ele fala, ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Agora, a tranquilidade dele, que é diferente da impaciência que a gente estava falando um minuto atrás, veio de dentro. Ele está tranquilo, como um mar que está tranquilo, não tem tempestade, não tem vento. Essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia, essa estabilização, ela não vem da gente ter atingido a meta. Ela vem de dentro, de eu saber que as coisas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer. A impaciência vem do controle. Vem de que eu querer que as coisas aconteçam na hora que eu quero que elas aconteçam. Olha que interessante, anota isso, gente. A impaciência, ela vem do controle.
da nossa tentativa de controle. Quando ele diz, só que agora é diferente. Eu ainda tô confuso, ou seja, eu ainda não tenho certeza. Só que agora é diferente. Eu estou tão tranquilo e tão contente. Ou seja, eu estou tranquilo, eu abro mão do controle, eu abro mão da pressa de poder ter que fazer do meu tempo, na minha hora, do jeito que eu quero fazer, e ao mesmo tempo eu estou contente. A palavra contente, gente, ela vem de estar preenchido. Anota isso, por gentileza. Contente vem de estar preenchido. E o estar preenchido, por exemplo, quando você compra um container, sabe o container de navio que você guarda as coisas dentro para fazer um envio, né? Lá da China vem para o Brasil, vem num container. O container é uma palavra que é o objeto que contém algo dentro. Você guarda alguma coisa ali, né? Ele contém, nos seus limites do objeto, o conteúdo. Olha que interessante. Então, quando a gente consome um conteúdo na internet, o conteúdo é o que é guardado dentro de um container. E o container é a nossa cabeça. Eu fiz um curso muito legal esse final de semana com a Betina, que é um curso de Geometria Sagrada, que é um papo muito doido que eu vou trazer em outros episódios pra gente aqui. E essa imersão desse final de semana é muito interessante, porque o palestrante, né, o especialista, ele estava falando sobre como a nossa realidade é do tamanho do container que a gente tem na nossa cabeça. Ou seja, se eu quero aumentar a minha vida, eu preciso aumentar a capacidade de conter mais coisas. Faz sentido isso que eu estou falando? Se eu quero aumentar a minha vida, eu tenho que aumentar a minha capacidade como um container de conter mais coisas. A maioria das pessoas tem uma vida que não é o que ela queria, porque o container dela está pequenininho. E para isso a gente tem que ter papos mais profundos, né, gente? Não é em Reels de 1 minuto e meio, ou de 20 segundos que a gente faz isso. Então, por isso que eu gosto tanto da Magic Morning, por isso que a gente dura geralmente 1 hora, 1 hora e pouco aqui conversando, todo dia de manhã, para ter tempo de poder mergulhar e poder entrar nisso. E eu ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Faz sentido essa parte da música agora? Vou recapitular e vou tocar ficha, tá? Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Isso era o antes. E aí alguma coisa acontece. Eu ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Ou seja, contente é o ato de conter. E ele entendeu o quanto ele tem dentro dele. Ele entendeu que as coisas estão alinhadas, que está tudo certo. Isso trouxe paz para o coração. Agora, vai embora. Aí ele continua. Olha que papo louco esse aqui que ele traz na letra, olha só. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Quantas chances eu desperdicei tentando me provar para as outras pessoas. Quantas oportunidades do prato correto. Vim lá do restaurante para a nossa vida. A vida queria me dar o prato certo. E eu desperdicei. Porque ao invés de focar no que eu queria, eu estava focado em me provar para as outras pessoas. Eu estava focado para provar que eu tenho o corpo mais bonito, que eu tenho o cabelo mais bonito. Se fosse para provar do cabelo mais bonito, eu nem estava aqui agora ao vivo. Se fosse para provar que eu tenho o carro mais bonito, que eu tenho a casa mais bonita, que eu sou mais inteligente, que eu tenho mais seguidores. O que a gente quer provar, gente? Eu quero provar o quê? E eu quero provar o quê? Para quem? O que a gente vai ganhar se provando para quem? E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida com as minhas experiências, eu sempre conto experiências aqui, é que a pessoa para quem você quer se provar só vê o seu valor quando você desiste de se provar. Anota isso, por gentileza. Você, né? A pessoa para quem você quer se provar só vai ver valor em você
quando você parar de tentar se provar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser chefe, pode ser colega de trabalho. É muito maluco porque é muito contra-intuitivo. E foi essa realização que o Renato Russo chegou nessa música do Legião, segundo o Instituto Pedro Super de Loucuragem. Então, quantas chances eu desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não queria provar nada pra ninguém. Caiu a ficha agora. Agora caiu a ficha. Agora ele entendeu. E por ele ter entendido, ele parou de tentar se provar. E por parar de tentar se provar, let it go. Agora ele confia. Agora ele confia. Agora tá tudo certo. E aí ele vai pro refrão. Aliás, ele vai pra segunda parte. Me fiz em 1000 pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Olha ele tentando se provar de novo, né? Eu me fiz em 1000 pedaços. Eu me destrocei, mas eu me matei, mas eu me sacrifiquei, meu Deus. Eu fiz tudo isso por você. E não deu certo. Nitidamente não deu certo, né? Me fiz em 1000 pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Um anjo caído é um ser divino que se afasta da fonte. E a queda dele acontece porque ele decide passar pelo processo dele pessoal, tentar descobrir o próprio caminho. Então ele se afasta da fonte. E eventualmente ele vai viver algumas coisas, ele vai voltar para a fonte, mais cedo ou mais tarde. Tem uma parábola muito famosa bíblica que fala sobre isso, que é a parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo, ele foi para o mundo, gastou toda a herança dele, sofreu e voltou para casa. Muito mais maduro, entendendo agora o valor do que ele tinha, né? Então é um ciclo, é quase que a jornada do herói da nossa vida pessoal, como Jung dizia. Então, como um anjo caído, eu fiz questão de esquecer. Olha que interessante, eu fiz questão de esquecer. O esquecimento foi uma escolha. O esquecimento foi uma escolha. Ele fez questão de esquecer que mentir para si mesmo é a pior mentira. E eu quero convidar você a pensar qual é a mentira que a gente tem contado pra gente mesmo para tentar se provar para alguém. Qual é a mentira? Talvez a mentira seja, não, mas isso aí não dá dinheiro. Esse teu projeto aí não dá dinheiro. Vai fazer isso aqui porque isso aqui é o certo. Isso aqui é o garantido. Isso aqui é o que realmente funciona. Talvez a mentira seja, mas essa pessoa, eu tô num relacionamento tóxico e eu sei que eu tô sofrendo, mas essa pessoa não é tão ruim assim também, né? Eu acho que vai ter piores aí por aí, eu não vou reclamar. Não sei. Talvez, pode ser. Talvez a mentira que você está contando para você eu tenho uma compulsão por comida, eu tenho uma compulsão por sexo, eu tenho uma compulsão por trabalho, mas tá tudo bem, porque quando eu quiser parar, eu paro. Qual é a mentira, gente, que a gente está contando pra gente mesmo? Faz sentido isso, gente? Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui embaixo, se você tá me acompanhando. E quanto mais cabecinhas você colocar, mais eu sei que você tá curtindo esse nosso papo. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Aí ele termina, e eu quero finalizar com isso. Mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Mas eu não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. E a gente imagina que a criança, ela não sabe nada. Quem sabe é o adulto. O adulto tem resposta para tudo, né? E muitas vezes a gente vai crescendo, e o que ele traz aqui pra gente é um outro ponto de vista. É que, na verdade, é uma característica infantil a gente achar que a gente sabe tudo. E que a gente tem resposta para tudo. E agora, a gente tá
descobrindo isso. Descobrindo que conforme a vida vai acontecendo, não. A gente não sabe tudo. A gente não tem controle de tudo. A gente não tem resposta pra tudo. Na verdade, a gente não tem controle de nada. Nada, 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 nada. Uma coisa que eu descobri na vida é tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer, não importa o que você faça. E tudo que não é pra acontecer, não vai acontecer, não importa o que você faça. Então, eu não sou mais criança a ponto de saber tudo. E aí ele finaliza, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes, o que eu vejo, quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Abre mão, tá tudo bem, tá tudo certo, vou confiar. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. E antes eu achava que eu era doido por isso. Ovelha negra. Eu achava que era doido. Eu começava a vem cá, gente, ninguém mais tá vendo isso aqui, vocês estão malucos, gente. Isso aqui não faz sentido. Essa música que tá todo mundo cantando, vocês não estão vendo que essa música é uma loucura, cara. Como é que vocês estão cantando essa música? É o campeonato de futebol, é o cenário político, é o reality show do momento. As pessoas, elas entram num transe hipnótico e elas param de pensar na vida delas. Elas ficam naquele transe ali, né? Que elas não têm controle nenhum. Então ela abre mão de atuar na vida dela, que ela tem controle, para fazer uma coisa que ela não tem controle. E isso é uma loucura. E geralmente quem é ovelha negra tem esse olhar, que é o que ele fala aqui. Eu já não me preocupo se eu não sei porquê. Porque eu confio em algo maior. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você. Ou seja, eu sei que você sabe, quase sem querer. Isso chama-se intuição. A intuição eu não escolho, ela acontece. Eu posso não ouvir, mas ela acontece o tempo todo. Ela está dando informação, inteligência pra gente o tempo todo, né? E as pessoas sabem intuitivamente que ela tá no caminho que talvez não seja o caminho ideal para ela. Só que ela quer ficar naquele caminho. Tá tudo certo? Cada um no seu momento. Cabecinhas explodindo, gente, aqui embaixo. Tão correto e tão bonito. O infinito realmente é um dos deuses mais lindos. Fala, Zizo, bom dia! Sei que às vezes... Olha só que interessante, gente. O infinito é realmente um dos deuses mais lindos. O infinito, a palavra infinito é aquilo que não tem fim. Ou seja, quando a gente percebe e a gente faz a escolha consciente de entender que as coisas são infinitas, são eternas, a gente para de se desesperar, a gente para de ter pressa, a gente para de correr. Você está correndo para quê? É infinito. Nós somos seres infinitos. Nós somos seres infinitos. Nós somos seres que a gente pode olhar as coisas do nível muito mais profundo que normalmente a gente olha. É uma escolha nossa. Né? Assim como a gente escolhe olhar as coisas num zoom menor, a gente pode dar um zoom maior. Tão correto e tão bonito e infinito realmente é um dos deuses mais lindos. Eu sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi como lhe quero tanto. E essa parte é a parte que eu queria focar para poder compartilhar 3 insights em cima dessa letra, do assunto que eu trouxe hoje para a primeira Magic Morning dessa temporada. Me disseram que você estava chorando. Ou seja, se me disseram que você estava chorando, eu não estou perto de você. Eu estou num outro lugar. Estou longe de você. Senão, eu ia ver que você estava chorando. Concorda comigo? Alguém me contou, disseram para mim que você estava chorando. E quando isso aconteceu, eu olhei para você de um jeito diferente. Eu olhei para você com outro ângulo,
com outro olhar. E foi então que eu percebi como lhe quero tanto. E o que ele está dizendo aqui, e o ângulo que eu queria trazer, gente, é... Talvez ele não tivesse uma conexão com essa outra pessoa. Talvez nem se importasse com uma pessoa, um colega, um amigo, um chefe, um amor. Só que quando ele soube que essa pessoa estava chorando... Por que a gente chora, gente? O choro é uma manifestação do nosso corpo emocional. E o choro, ele é um processo muito instintivo, ancestral. O que uma criança faz quando ela nasce? Ela chora. Só que quem ensina uma criança a chorar? Alguém foi lá e falou, vamos lá, aula número 1, feche o olho. Passo número 2, abra a boca. Passo número 3, se esprema. Passo número 4, faça força até escorrer uma lágrima do lado. Ninguém ensinou uma criança a chorar assim. A gente nasce sabendo chorar. É muito instintivo. Então, quando a gente vê alguém chorando, a gente se conecta com essa pessoa. Num lugar mais profundo. Você já parou para pensar, às vezes quando você está conversando, você já reparou? Me diz se já aconteceu isso com você. Você está conversando com alguém, um grupo de amigos, e daqui a pouco tem alguém que está falando alguma coisa, está contando uma história, alguma coisa. E a voz embarga. E você nota que a pessoa se emociona. Quando isso acontece, imediatamente o silêncio se estabelece. Todo mundo fica em silêncio quando alguém está emocionado e alguém está falando. Você já reparou isso? Fica todo mundo em silêncio. E a gente dá voz para a pessoa que está chorando. Alguém vai lá, abraça aquela pessoa, alguém acolhe, né? Geralmente, principalmente no Brasil. A gente adora abraçar, não paga imposto para abraçar alguém. Por que, gente? Por que a gente faz isso? Porque o choro conecta. Quando alguém se emociona, ela sai do racional e ela volta para a essência. Quando alguém se emociona, ela está mostrando quem ela realmente é de verdade. Não no nível mais profundo, talvez, mas em um nível mais profundo. Ela desceu uma camada mais profunda. E a gente se conecta com isso. E a gente respeita isso. E é sobre isso que eu queria comentar a Magic Morning de hoje. Denner de Londres. Bom dia, Denner! Que bom, tem gente do mundo inteiro aqui, né, hoje acompanhando. Primeira Magic Morning dessa nova temporada que vai ter segunda a sexta-feira, 7 da manhã. Já coloca no seu calendário aí. É sobre isso que eu queria comentar, gente, com você hoje. Que é sobre como é que a gente pode se conectar com as outras pessoas, mostrando a nossa vulnerabilidade. Então, convido você a anotar, a galera que anota aí o conteúdo das Magic Mornings. O episódio de hoje chama-se Como Transformar Dor em Potência. Como transformar dor em potência. Sua voz está saindo estranha às vezes. Você acha, doutora? Para alguém mais, gente, minha voz está saindo estranha? Pode ser o Instagram que desacostumou comigo a fazer Magic Morning. Faz mais de um ano que eu não faço Magic Morning, né? Então pode ser. Mas vamos lá, vamos torcer que pelo menos esteja chegando aí. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu tive uma crise renal. Era de noite, eu tava jogando FIFA. Homens vão saber da importância que o FIFA, o jogo FIFA tem na vida do homem moderno. Homens que estão assim comigo vão saber. Eu tava jogando FIFA e eu senti um desconforto, uma coisa meio estranha por dentro, assim. Eu falei, tudo bem, não deve ser nada. Passou mais um tempo, eu senti um desconforto maior. Passou mais um tempo, eu senti um desconforto maior. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Daqui um pouco eu largo o controle, eu vou em direção ao banheiro, e quando eu passo no espelho do corredor, eu olho, eu tô com o rosto branco e a boca preta. E eu falei, rapaz, será que eu morri e o meu corpo ficou lá, veio só a alma? Não é possível? O que é isso, cara? Eu tô com um rosto branco e a boca preta. E eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí começou a ter uma dor nas costas.
Não era bem nas costas, era dentro de mim, mas era nas costas, mas também era na frente. Era uma dor estranha. Eu nunca tinha tido aquela dor. E a dor foi aumentando, 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 aumentando. E aí eu tive uma sensação de que eu falei, cara, eu devo estar com apendicite. Deve ser apendicite. Segundo os meus muitos anos de medicina que eu estudei pelo YouTube, eu fiz um autodiagnóstico. Eu falei, eu vou morrer? Deve ser apendicite. Fui pro hospital. Chegando no hospital, fui recebido na recepção. E eu lembro que eu saí do carro e tinha um enfermeiro com uma cadeira de rodas, que ele estava arrumando a cadeira de rodas. Ele acabou de levar, de certo, alguém no cadeira de rodas, isso era tipo 1h, e ele estava voltando com a cadeira de rodas para dentro do hospital. Quando eu saí, eu já sentei na cadeira de rodas, como se fosse um cowboy sentando no cavalo. Eu falei, vambora, bora, vamos. E uma dor terrível, terrível, terrível. E ele meio que se assustou, eu falei, vamos. Saí dali, fui pra recepção. Ele me levou pra recepção e eu fiquei olhando assim, e a moça falou, tudo bom, o que tá acontecendo? Eu falei, moça, eu tô com uma dor, eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Chegou o meu dia, eu sou tão jovem, eu tinha tanta coisa pra fazer na vida, eu não fiz ainda. Não deixa eu morrer, moça, pelo amor dela. Não, calma, eu vou te ajudar. Primeira coisa vamos fazer seu cadastro, me fala do seu endereço. Aí eu olhei aquilo e falei, como é que é? Você quer fazer o meu cadastro? Não, você não tá entendendo. Eu tô morrendo, daqui a pouco vai ser só minha alma que vai entrar nesse hospital. Não vou fazer cadastro nenhum. Ela, não, é que para fazer seu atendimento tem que fazer seu cadastro. Eu falei, não. Levantei da cadeira, eu falei, eu tô entrando. Eu vou entrar lá pra dentro e vou pedir ajuda pra alguém. Se quiser fazer o cadastro, vem atrás de mim, porque eu vou entrar. E aí eu entrei, cara. Entrei de pé, fui entrando e foi uma gritaria, chamaram segurança e eu não tava nem aí. Entrei, fui lá dentro, peguei o primeiro médico. Me agarrei no primeiro cara que tinha o estetoscópio, nem sei se era médico, daqui a pouco ele era qualquer outra pessoa. Me agarrei nele e falei, moço, me ajuda, eu tô morrendo. E ele falou, o que aconteceu? Não, cara, eu tô com uma dor aqui, meu Deus, uma dor. E ele falou, não, calma, senta aqui, eu vou te ajudar. Aí ele pegou e falou, a dor é aqui, apertou, né? A dor é aqui. Ele falou, não, fica tranquilo, não é apendicite. E eu, que bom, não é apendicite, então não é nada grave, né? Ele falou, não. É pior, é pedra nos rins. E eu falei, como assim é pedra nos rins? Ele falou, não, você tá tendo um ataque de pedra nos rins. Eu falei, pedra no rim? Eu nunca tive. Como assim, cara? Isso não faz parte da minha vida, ter pedra no rim. Eu não sou bom de cálculo, nem na matemática eu vou ter pedra no rim. Não, cara, tá errado isso aí. Ele falou, não, é pedra no rim, mas espera aí que eu vou te dar um remédio. Aí ele falou, você usa alguma droga? E eu falei, não, nunca usei droga nenhuma. Ele falou, você nunca usou nenhuma droguinha, uma maconha, um LSD? Eu falei, não, eu nunca nem bebi cerveja, eu contei pra ele. E ele falou, não, mas é confidencialidade de paciente médico. Eu falei, doutor, você acha que se eu fosse mentir, eu ia escolher agora, a hora que eu tô à beira da morte, que eu vou morrer, aqui que eu vou embora, eu não ia mentir agora, né, cara? Não, claro que não, tô te contando, nunca usei nada. Ele falou, tá bom, então se prepara que eu vou te dar uma droga, que é a droga mais forte que a gente tem, você vai gostar. Aproveita e curte o barato, porque vai dar um barato, ele falou. E aí eu falei, nossa, você vai dar a droga mais forte? Que bom, doutor, pode mandar que eu sou forte. Pode mandar, minha mãe criou um homem, não criou um rato. Pode mandar que tá tudo certo. E aí ele falou, não, eu vou te dar a droga mais forte. E ele falou uma das frases mais bonitas que eu já ouvi na vida. Porque eu sei como você se sente. Porque me marcou muito quando ele falou essa frase. Porque eu sei como você se sente. E ele me deu morfina. E eu lembro que ele apertou a seringa da morfina, a morfina foi entrando pela minha veia, e na medida que ele apertava aquela seringa, o céu foi se abrindo, anjos desceram, começaram a fazer uma massagem no meu córtex, no meu centro de prazer do cérebro. Comecei a ouvir ninfas virgens gregas tocando uma harpa ao fundo. Daqui a pouco eu olho para o lado, tem um unicórnio passando. E eu falo, meu Deus, será que eu morri? Isso aqui é maravilhoso, cara. Parou a dor. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E era morfina, que é uma das coisas mais incríveis que eu já provei. E depois eu descobri
que existe um protocolo no hospital para quem tá passando por crise renal. Tava tendo pedra nos rins, né? Então era uma crise renal. Existe um protocolo que você começa com uma droga mais leve e vai aumentando, aí vai para um Buscopan, depois você vai para um Dramal, acho que era o Tramal. Você vai pro Tramal e eventualmente, quando você não tem mais escolha, você vai dar uma morfina. Só que ele deu uma morfina direto pra mim. Já foi direto pro final. Por quê? Porque ele já teve uma crise renal, ele já passou por isso. Então, ele sabe como eu me sinto. Por que eu tô contando essa história pra você aqui agora, né? Alguém já passou por isso, gente? Comenta pra mim aqui embaixo se você já passou por isso. Ou uma dor parecida, né? Então você sabe do que eu tô falando. Mais louco que o Batman sem capa. Era eu entrando no hospital. Era eu. Eu tô contando essa história por quê? Porque na letra do Legião Urbana que a gente estava vendo, quando ele fala: me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi como eu te quero tanto. Uma das maneiras mais poderosas da gente se conectar com outra pessoa é através de uma dor compartilhada. Anota isso, por favor. Uma das maneiras mais poderosas de conexão é através da dor compartilhada. O que é a dor compartilhada? A dor compartilhada é quando eu sei que você já passou por algo que eu já passei. Quando um médico viu que entrou um paciente passando pela mesma dor que o médico já passou, ele se conectou com esse paciente. E o paciente, ao saber, que o meu médico já tinha passado por aquela dor, eu me conectei com ele num nível diferente do que um outro médico que só sabe de forma teórica o que é a dor de um cálculo renal. Faz sentido isso que eu tô falando? A dor é uma ponte entre duas pessoas. A dor é uma ponte entre duas pessoas. Quando essas duas pessoas descobrem que já passaram pela mesma dor, a gente cria uma conexão. É por isso que brasileiros, quando vão morar no exterior, eu que já morei em outros países, brasileiros, quando vão morar no exterior, se encontram com outros brasileiros, com outros imigrantes. Por quê? Porque o imigrante passa por dores de estar morando num país diferente que o nativo não sabe como é. Ele não entende. Então os imigrantes se juntam. É por isso que pessoas que você está conversando com alguém, não, sei lá, num jantar, e de repente você descobre que aquela pessoa já já trabalhou numa empresa onde ela sofreu muito na empresa e você também já trabalhou em outra empresa que você sofreu muito. E a gente compartilha essas experiências. Cria uma conexão. E isso eu tô trazendo esse ponto hoje por quê? Porque o tema de hoje é como é que a gente transforma a dor em potência. E muitas vezes a gente não quer mostrar a dor. Hoje, na época das redes sociais, a gente quer mostrar o lado bonito. A gente quer mostrar o lado belo. A gente quer mostrar o recorte perfeito da minha vida perfeita. É o dia que eu tô com o cabelo mais bonito, com a roupa mais bonita no lugar mais bonito, no restaurante mais legal, eu vou lá, peço uma foto e coloco no feed. Pra quem olhar pra mim e achar que aquilo é minha vida. Não, aquilo não é minha vida. É um momento da minha vida. Mas eu gosto muito da visão da filosofia estoica. A visão da filosofia estoica dos romanos, né, uma linha filosófica dos romanos antigos. Eles falam que a vida é feita de tragédias. E a jornada para encontrar a alegria em meio à tragédia. Ou seja, a vida não é feita de alegrias e de vez em quando tem tragédia. É o contrário. A vida é feita de tragédias e tá tudo bem. Porque o convite que a vida faz pra gente é encontrar a alegria em meio à tragédia. Faz sentido isso que a gente tá falando? Então não é o contrário, não é uma vida sem problemas, é uma vida com problemas e apesar dos problemas eu ainda sou feliz. E é um papo para uma próxima Magic Morning essa. Então a gente quer mostrar o nosso lado feliz, o nosso lado bonito, o nosso lado inspirador, o nosso lado maravilhoso. Você que tem uma empresa, que tem uma marca, você quer mostrar só o que tá bonito, 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 bonito. E ok. Mas o que realmente conecta com as pessoas é a pedra no rim. O médico podia falar pra mim o quanto ele é formado nas melhores faculdades do mundo. Ok. Mas quando o médico se mostrou vulnerável
e ele mostrou que ele também já passou por aquilo, a gente se conectou num nível muito mais profundo. E isso é importante nos dias de hoje, por quê? Porque tem pouca gente fazendo isso. Tem pouca gente fazendo isso. A maioria das pessoas, ela quer mostrar o lado bonito e não o lado de dor. Tem uma frase muito famosa da Magic Morning que eu já falei em outras temporadas, que exatamente se encaixa no que a gente está conversando agora, e eu convido você a anotar se fizer sentido. A perfeição inspira, mas a imperfeição conecta. A perfeição inspira, mas a imperfeição conecta. Ou seja, a perfeição, que é o lado bonito da minha vida, é legal, é inspirador, as pessoas acham bacana, é legal. Mas são os meus momentos de dor que conectam de verdade. São os meus momentos de dor que conectam de verdade. São as dificuldades que eu passo. São os perrengues. Gente, perrengue. Quando eu ensino marketing para empresários, dentro da nossa metodologia tem um quadrante que a gente trabalha que é só de como é que a gente gera conteúdo focando em perrengue. Do jeito certo. Porque o objetivo não é você fazer uma novela do SBT, uma novela de drama mexicano, que daqui a pouco aparece um Jequiti no meio ali. Não, não é. Não é esse o objetivo, não é. O objetivo é a gente poder mostrar a dor do jeito certo. E eu quero dar 3 dicas para você mostrar a dor do jeito certo. Para você transformar a sua dor em potência dentro desse contexto. Você tá me acompanhando, gente? Tá fazendo sentido esse papo que a gente tá batendo? Que começou com a música dessa Magic Morning, começou com a música do Legião Urbana hoje, quase sem querer o nome da música. E de lá a gente tá trazendo o ponto de conexão, de dor, e agora como é que a gente transforma a dor em potência. Põe sim pra mim aqui embaixo, e quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você tá curtindo o papo que a gente tá batendo hoje. Eu quero trazer 3 dicas práticas pra você de como é que você transforma essa dor que a gente vive, e eu tenho certeza que você tem infinitas experiências com dor, porque a realidade humana, segundo os estoicos, é a tragédia. Na verdade, isso vem dos gregos, né? Para os gregos, a vida é uma grande tragédia. Só que os romanos copiaram tudo dos gregos, então os estoicos falavam disso também. Vamos lá então, gente. Que rufem os tambores, senhoras e senhores, para a primeira dica de hoje. Que rufem os tambores, que saudade de fazer isso, hein? Mais de 1 ano sem rufar tambor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que rufem os tambores. Primeira dica de hoje pra gente conseguir usar a nossa dor pra poder, como potência, né? Pra virar, transformar a dor em potência. Primeira dica de hoje é: seja nobre e não esnobe. Seja nobre. Seja nobre e não esnobe. Ou seja, travou, né? Voltou? Voltou. Seja nobre e não esnobe. O que significa isso? Quando você conta uma vivência que você passou, um lugar que você visitou, uma experiência que você teve, um perrengue, seja o que for, você está contando essa história para a pessoa, é bom, é legal. Só que isso pode soar como esnobe. O que é uma pessoa esnobe? É uma pessoa que conta vantagem sobre outras pessoas. Ela se vê em um nível superior do que a pessoa que está ouvindo o que ela está contando. E muita gente conta história e morre na história. E a gente não quer que você seja snob, porque você viveu mais coisas que as outras pessoas. Isso não conecta. Ser nobre é quando eu conto uma história pra você, mas eu tiro uma lição daquela história. E é essa lição que eu compartilho com você. E a técnica que eu ensino para as pessoas para poder fazer isso é: você conta uma história, e aí quando você acabar a história, você usa a seguinte frase. Eu vou colocar para você anotar aí, tá? Você usa a seguinte frase: por que eu estou contando isso para você? Por que
eu estou contando isso pra você. E agora, na sequência, você vai contar uma lição que você tirou naquela experiência, que provavelmente se encaixa no contexto da pessoa com a qual você está conversando. Entende? Então, eu posso contar pra você a história minha do hospital, de quando eu tive pedra nos rins, e acabou, e você vai falar, tá bom, Pedro, mas... Ok, dei uma risada com a sua história e tal, mas e aí? Aí eu falo, e eu falei, né, se você reparar, eu falei, por que eu tô contando isso pra você? E aí eu tiro uma lição. E essa lição você pode aplicar na sua vida. Esse é o meu presente pra você. Então, a maioria das pessoas, o que ela faz? Ela conta uma história pras outras pessoas e ela não conta a lição. Morre. Porque ela mesma não tirou lição daquilo. Ela mesma ainda não tirou lição daquilo. Então, por causa disso, quando ela vai contar a experiência para as outras pessoas, fica no nível de curiosidade, no nível de anedota. E quando eu conto uma experiência, mas eu tiro aquilo e eu falo, por que eu estou contando isso para você? E eu dou uma lição, talvez a pessoa que está ouvindo, ela não vai viver a mesma experiência que eu contei, no lugar que eu fui, a pessoa que eu conheci. Talvez ela nunca vai ter cálculo renal e passar no hospital como eu. Tá tudo bem. Tomara que ela nunca passe, tá tudo certo. Mas a lição que eu estou entregando para ela, essa sim, essa ela tem como aplicar. Essa ela tem como aplicar. Essa ela tem como tirar proveito na vida dela. E aí que eu saio do snob, que está contando uma experiência que o outro não tem acesso, ou seja, está em cima, pro nobre, que compartilha o que ele tem com outras pessoas. Faz sentido isso, gente? Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui se faz sentido. Então, primeira dica que eu dou pra gente poder transformar a dor em potência é: não seja snob. Seja nobre, não seja snob. Seja nobre, não seja snob. Ou seja, ao contar uma experiência da sua dor, do seu ponto de dor, sempre tem que ter uma lição. Se não tem uma lição que você tirou daquilo que se encaixa no contexto, não está sendo nobre, né? A pessoa não vai conseguir aplicar, não está sendo o presente que a gente pode entregar para ela. Muitas cabecinhas explodindo, muito bom, muito bom, muito bom, show, show. Vamos lá então, gente. Segunda dica que eu queria dar para você transformar dor em potência. A segunda dica é: entenda a lição em níveis mais profundos. Entenda a lição em níveis mais profundos. O que eu quero dizer com isso? Que saudade disso, velho, diz o Will. Tamo junto, Will! Também tava com saudade de estar aqui com vocês, gente. Hoje, primeiro episódio dessa nova temporada, a gente vai estar durante um bom tempo aqui, todo dia, 7 da manhã. Já coloca despertador pra você aí. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vive uma experiência, a gente está tão preso no momento da dor, seja, a gente está falando de dor hoje, né, dos perrengues que a gente vive. A gente está tão preso no momento de experiência que a gente analisa aquilo de forma muito superficial. Então, se você está andando com o carro e o seu carro quebra na beira da estrada e você tem que chamar alguém, tá de noite, tá chovendo, tem que trocar o pneu, é uma função. Aí você vai lá e no dia seguinte você vai contar para as pessoas, rapaz, passei por um perrengue onde você não vai acreditar, cara, fiquei na beira da estrada, com o carro quebrado, uma loucura, chuva, tive que chamar o seguro não via, tive que andar para a estrada, bati numa casinha, pedi ajuda para uma pessoa que morava lá, foi uma loucura, né? Você tá contando a história. Eu ainda tô preso na experiência que eu vivi. Essa segunda dica que eu quero trazer é: analise a lição em níveis mais profundos. Tá bom, mas o que eu aprendi com isso? O que essa experiência quer me ensinar? Por que eu passei por isso? O que é que o universo tá mandando de prato de comida pra minha frente? Através de um garçom chamado carro quebrado. O carro ter quebrado foi um garçom. Foi um enviado, um mensageiro para trazer uma lição para mim. Aquela pessoa que traiu você foi um mensageiro que trouxe uma lição para você. Aquele cliente que processou você foi um mensageiro que trouxe uma lição para você. Aquele assalto que você passou, aquela doença que você teve, aquela decepção, aquele plano, projeto que não aconteceu, foi um mensageiro que a vida mandou para você.
Então, ao trazer isso, ó, gente, 8 e 8, hein? 8 e 8, horário cabalístico. Qual é a lição? E se eu tô vivendo as coisas, mas eu não tiro tempo para analisar no nível mais profundo, eu não vou poder extrair lições mais profundas que aí eu vou usar na primeira dica que eu dei para você. Que é seja nobre e não esnobe. Você tá entendendo como tá tudo conectado? Só que eu tenho que tirar tempo para poder olhar aquilo do nível mais profundo. Então, eu convido você a analisar a próxima vez que você contar uma história para a pessoa. Analisa. E no final pensa: qual outra lição mais profunda sobre isso eu não tô vendo? Porque eu parei. Um dia eu vivi uma coisa, analisei aquilo de forma superficial e tá tudo certo. Foi aquele namorado ou namorada que você teve que traiu você e até hoje você conta a história de como aquela pessoa não presta e como aquela pessoa não vale o que come, é um traste, é um atraso de vida e aquela pessoa traiu você e é isso aí. Será que é isso aí? Quando eu olho aquela pessoa como um mensageiro que está trazendo uma missão para mim, eu vejo que não é só aquilo ali. E eu posso analisar no nível mais profundo, e depois no nível mais profundo, e no nível mais profundo. E quanto mais profundo eu entro, mais eu entendo que nunca é sobre o externo, sempre é sobre o interno. E eu vou trazer bastante disso nas próximas Magic Mornings dessa temporada. É a Magic Morning mais profunda que eu fiz na nossa história até hoje. Eu não vou ficar na superficialidade. Eu vou trazer coisas desses níveis mais profundos pra gente conversar. É bom, né? Segunda-feira de manhã, cedo já com uns papos muito loucos, com uns níveis de profundidade muito doido. É isso aí, gente. Magic Morning é isso aí, né? Não é pra todo mundo, realmente é um gosto adquirido. Não é pra todo mundo que dá conta de acompanhar o que a gente conversa aqui. Beleza, gente? Eu vou pra terceira e última dica agora, então. E agora é o último momento e o melhor momento pra você clicar no avezinho de papel e convidar 3 pessoas que você conhece pra poder entrar aqui na Magic Morning e pegar os últimos minutos que eu vou dar agora. Ok? Então, primeiro, agora amo esses papos loucos logo de manhã. Bora. 2 minutos de live já mexeu com feridas profundas aqui. Super me conecto. Vambora, maravilhoso. Ótimo, é isso aí mesmo. Que bom. Que bom, gente. Muito bom, muito bom. Terceira dica que eu quero dar pra você transformar a dor em potência. E a dica é a seguinte: espere a ferida virar cicatriz. Espere a ferida virar cicatriz. Cara, como isso estava fazendo falta, diz o Arthur. Tamo junto, Arthur! Também tava com saudade. Espere a ferida virar cicatriz. Olha que interessante, gente. Quando eu me machuco, se eu tô andando de bicicleta e eu caio e eu me lesiono, o que acontece? Eu faço um corte, um machucado. E esse machucado, ele dói. É um trauma, é uma lesão que eu tô passando. Ele dói. Por estar doendo, eu não quero mexer nele. Eu deixo ele parado, né? Se eu machuco um braço, eu deixo o braço parado, porque tá doendo. Calma, tá doendo. E aí eu vou tomar um remédio, vou fazer alguma coisa para ele melhorando. E aí o meu corpo, ele entra num processo de cicatrização desse machucado, dessa lesão que eu tenho. Entra num processo de cicatrização. E nesse processo, devagarinho, ele vai curando, vai criando uma camada, vai criando outra, vai se preparando, vai se regenerando. E quando passa 1, 2, 3 dias, 7 dias, 1 mês, 1 ano, aquela dor não dói mais, a ferida não dói mais. Agora eu posso bater, posso mexer, por quê? Porque ela já cicatrizou. O que eu sinto muitas vezes é que a gente passa por traumas na nossa vida, machucados na nossa vida, na nossa empresa, na nossa equipe, no nosso relacionamento, nos nossos projetos, na nossa vida pessoal. E aquilo dói na gente. Tá tudo certo. Bem-vindo ao clube. Como os gregos diziam, a vida é feita de tragédia. Tá tudo certo. Faz parte. Mas eu trago aquilo pra mim e às vezes ainda tá doendo. Às vezes ainda tá doendo. Às vezes tá cedo demais pra falar sobre aquilo. Às vezes tá cedo demais pra expor aquilo publicamente. Então, hoje, nessa Magic Morning de hoje, a primeira da temporada, que a gente está falando de como transformar a dor em potência, é importante a gente falar desse ponto também. Às vezes, ainda não é o momento de falar sobre aquilo. Por quê?
Porque ainda não é cicatriz, ainda é um machucado, ainda é uma ferida. E quando eu mexo na ferida, ela dói. Tem certos assuntos que quando a pessoa fala, ela se emociona. Por quê? Porque ainda não está trabalhado dentro dela. Eu conheço pessoas que se divorciaram há muito tempo, há 20 anos atrás. E até hoje, quando falam da outra parte do seu cônjuge, ainda tem uma raiva, ainda tem uma decepção, ainda tem um sentimento de abandono. Essa pessoa já se passaram uns 20 anos, mas a ferida ainda não virou cicatriz. Ainda é uma ferida. Ainda a ferida tá vibrando ali dentro. Então, eu quero compartilhar com você a importância da gente conseguir distinguir a diferença entre ferida e entre cicatriz. E as melhores lições, elas não vêm da ferida, elas vêm da cicatriz. Quando eu já entendi, eu já analisei, eu já me aprofundei, eu já curei aquilo. Agora eu estou numa posição de poder ajudar as outras pessoas. Se não, eu vou só compartilhar dor e vou conectar com dor e ficar todo mundo vibrando na dor e é isso aí. Não tem solução para aquilo. Então, é profundo isso, né? É profundo. E então, gente, recapitulando, as 3 dicas de como transformar a dor. Se alguém quiser colocar no chat aqui para os colegas poderem tirar um print. As 3 dicas, recapitulando as 3 dicas, mentalmente eu vou tentar lembrar o que eu falei aqui. Primeira dica que eu falei foi... A gente falou sobre a dor conecta, né? Então, seja nobre, não snob, né? Não seja snob, seja nobre. Ou seja, compartilhe uma mensagem, porém, com um aprendizado, mas com uma lição para a pessoa poder colocar na vida dela. Segunda dica que a gente falou aqui hoje foi sobre a importância da gente analisar em níveis mais profundos. Qual lição mais profunda eu posso tirar dessa experiência? E a terceira dica foi de entender a diferença entre cicatriz e ferida. E o melhor momento de poder compartilhar com as coisas é quando a minha ferida já virou uma cicatriz. E por causa disso, eu consigo falar de um lugar que não é mais um lugar de dor. É um lugar de aprendizado. Profundo isso, né, gente? Eu consigo falar aquilo não mais num lugar de dor, mas num lugar de aprendizado. Se alguém perguntasse e pedisse para eu contar a história da minha pedra nos rins, enquanto eu estava passando pela crise do pedra nos rins, ia ser difícil, ia ser complicado, porque eu tô ali, eu não sei nem o que eu ia falar um monte de besteira, porque eu tô num momento de dor, eu nem tô pensando naquilo. Então calma, medica, acalma, harmoniza, deixa aquilo passar e depois que aquilo passou, agora eu posso falar, como eu tô contando pra você agora, que eu não tenho cálculo de crise renal já há muitos anos, e se já quiser, não vou ter mais tão cedo também cálculo renal, tá tudo certo. Então, de preferência, nunca mais na vida, né? Eu escolho não ter que passar por isso mais, principalmente porque eu fui estudar sobre cálculo renal e, segundo a medicina tradicional chinesa, a MTC, eu descobri que o cálculo renal ele vem de um fundo emocional e não do fundo físico. E aí, rapaz, é papo pra outra Magic Morning. Gente, eu quero encerrar perguntando pra você quem tá curtindo a nossa Magic Morning de hoje. Escreve eu aqui embaixo pra mim, eu. E quanto mais letras tiver o seu eu, mais eu sei que você curtiu esse nosso primeiro episódio de hoje. E eu vou dar agora pra você a frase do dia. Eu sempre encerro com a frase do dia, né? E eu quero convidar você a postar nos seus stories a frase do dia. Posta pra mim. E me marca. Bom, se quiser marcar o Pedro, pode marcar. Se não quiser marcar também, tá tudo certo. Mas é uma frase que ela é um resumo do que a gente conversou aqui. E quem sabe não é a frase que as pessoas que acompanham você precisam ouvir. A sua família, os seus clientes, a sua equipe, os seus amigos, né? Você pode ser canal para levar essa mensagem para essas pessoas. Uma frase, só uma frase inspiradora. Quem curtiu? Eu. Muitos eus aqui embaixo. Que massa, que massa, que massa. Momento print, gente, do dia. Vamos lá, tira um print aí no seu celular para você postar nos seus stories da Magic Morning de hoje. 3, 2, 1, valendo. Beleza. Então vamos lá. A frase do dia hoje, a frase do dia é:
Só os fracos se mostram fortes e só os fortes se mostram fracos. Escreve com calma, hein? Só os fracos se mostram fortes e só os fortes se mostram fracos. Ou seja, quem tenta projetar uma imagem de força o tempo todo tem alguma coisa errada. Por tentar projetar essa imagem de forte, de inteligente, de bem-sucedido, de quem não tem problema nenhum, certamente a pessoa está tentando se defender. A pessoa está tentando criar uma blindagem, um escudo na volta dela. E a pessoa que é uma fragilidade. Sem entender, provavelmente essa pessoa não entendeu, que é mostrando a fragilidade, é mostrando a vulnerabilidade que ela tem, que ela vai se conectar com as pessoas, que ela vai passar pelas 3 etapas que a gente conversou hoje e vai transformar aquela dor numa potência. Vai transformar aquela dor num ponto mais de força. E é assim que ela transmuta o ponto fraco em um ponto forte. É focando naquilo, é falando daquilo, é analisando aquilo, é pondo o seu foco de consciência naquilo. E não ignorando, fingindo que eu não tenho nada e que só tenho coisas maravilhosas. Então, o meu convite para você é pensar nisso hoje. Se fizer sentido, você pode postar o print que você tirou e coloca a frase do dia, ou convido você a fazer uma sequência de stories sobre essa frase ou sobre algum insight que você tirou na Magic Morning de hoje. Beleza, gente? Galera, 8h20, vou correr que hoje é segunda-feira, eu vou fazer uma viagem hoje, tem consultoria, tô muito animado e eu vou mostrar um pouco nos meus stories. E tô muito animado para essa semana e tô muito animado por estar de volta aqui com você nessa Magic Morning, nessa nova temporada de Magic Morning, que é o momento que a gente tem pra gente poder começar o dia. Até desligou a luz aqui. Momento que a gente tem para poder começar o dia da melhor maneira possível. Então, convido você a colocar um despertador. Coloca um despertador, gente, no seu celular. 7 horas da manhã você acorda, lava o rosto rapidinho, para 7h07 fazer um compromisso comigo de junto a gente criar essa egrégora de ovelhas negras, de pessoas que pensam diferente, para elevar nossa energia e você começar o seu dia com a energia lá em cima. Certamente você vai ter um dia muito mais legal, muito mais leve, muito mais produtivo, muito mais feliz, porque você começou com a energia lá em cima. Esse é meu propósito com a Magic Morning. Espero que agregue para você. Beijo para todo mundo! A gente se vê amanhã, terça-feira, 7h07 da manhã.